Olá, começamos mais um podcast Segredos de Justiça. E hoje nosso convidado é um advogado que está militando há mais de 30 anos, ou quase 30 anos. É procurador da Prefeitura de Vitória? De Vitória. E doutor em Direito das Cidades. E com tanta bagagem assim, tem muita história para nos contar. Seja bem-vindo, doutor Luiz Henrique Alóquio. Muito obrigado pelo convite, cara. Eu que agradeço. E vamos lá, você sabe que aqui a gente conversa sobre curiosidades, sobre perrengues, sobre coisas inusitadas e amenidades da nossa carreira jurídica, né? E conta pra gente, como é que você começou? Que história é essa de começar lá num apartamento do seu avô? Conta pra gente. Lá nos idos de 1993, começo de 93, formei aqui na Universidade Federal e minha família é do interior, voltei para o interior, cidade de Anchieta, cidade do meu coração, por sinal. E eu e mais um amigo de faculdade, o Dr. Gilberto Passo, que hoje é radicado em Guarapari, tivemos a ideia de abrir um escritório em Anchieta. Local escolhido, aonde desce. E aonde deu foi uma sala, né, de um apartamento que meu avô morava e tinha falecido, né? E reunimos lá os trocados que tínhamos, pintamos, né, junto com a ajuda de um amigo em comum nosso que mora em Anchieta, Cláudio Lino, o famoso Cacá, o grande amigo que a vida me deu, um grande irmão que a vida me deu, e compramos uma máquina de escrever elétrica de segunda mão e uma mesa e 2 ou 3 cadeiras assim de segunda mão, e foi como começamos. E graças a Deus começamos e ainda aqui estamos. Que maravilha! E a máquina deu algum problema? Nunca, nunca. O bichinho é que trabalhava maravilhosamente, era um trator. Eu tinha ela até recentemente e numa das mudanças eu não sei aonde ela foi parar. E dizem que o curso de datilografia seria hoje quase um pós-MBA, né? Exatamente. Fiz o curso de datilografia enquanto ainda morava em Anchieta. Eu não vou lembrar o nome dela, mas ela era a professora, ela era esposa de um pastor da Igreja Batista local, e eles disponibilizaram graciosamente ou com taxas assim simbólicas para a juventude da cidade um curso de datilografia. Lembro até hoje, ASDFG, meu Jesus. Olha, a gente decorava tudo isso, né? E como advogado do interior, tem muita história para contar, né? Eu imagino que tenha muita história. Conta pra gente essa história de seus clientes gostavam que o doutor usasse terno? No começo da atividade profissional, eu coloquei na cabeça o seguinte: eu sou tão bom usando terno quanto eu sou usando uma roupa mais esporte. Só vou colocar terno em dia de audiência. E assim... Um advogado rebelde, praticamente. E assim agi. 1 mês, ninguém. 2 meses, ninguém. 3º mês, ninguém. Um belo dia indo ao fórum, porque era logo ao lado do meu escritório, e volta e meia os juízes solicitavam a nomeação de dativo. Era basicamente um favor que a advocacia fazia ao Estado para que determinado processo não ficasse paralisado por falta de uma defesa. E numa dessas idas ao fórum, para saber se havia algum tipo de nomeação sem remuneração, um oficial de cartório virou para mim e falou assim:
Luiz, te conheço desde criança. Deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Você mora numa cidade pequena. E o nosso estado é um estado ainda provinciano, não só a sua cidade. Você não acha que os seus clientes esperam ver o estereótipo do advogado que eles querem contratar, não? Passe a usar terno. Eu não sei se foi uma coincidência ou se foi a sabedoria dele. Até hoje eu reputo a sabedoria dele. Passei a usar terno. 10 dias depois eu já tinha cliente no escritório. Não sei se foi coincidência, acredito que não. Então, eu até hoje mantenho o costume. Até recentemente eu mantive sociedade com um grande amigo e ele tinha por costume fazer o dia casual na sexta-feira. Né? Não usar o terno e gravata. Eu pedi a ele, chegou cliente novo para atender, não entra na sala de reuniões. Não entra na sala de reuniões. Se fosse um cliente assíduo do escritório, que já o conhecesse, que já tivesse nele a referência, parabéns. Mas eu estava de terno e gravata, os sócios até brincavam comigo. Você vai para a praia de terno, não é possível, né? É quase isso. Mas tem gente que vai. Não é difícil, não. Tem gente que vai. E hoje, até hoje, ou melhor, hoje a gente vê tanto em rede social, essa coisa do... Exatamente isso, meu conhecimento não está na minha roupa, mas a advocacia ainda tem um dress code, né? Eu acredito que a advocacia deveria ter um dress code regulamentado. Não apenas a tradição. Né? Eu não me recordo o número. Há um provimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados que diz o seguinte: as vestes profissionais são aquelas do Instituto dos Advogados. Isso tem uma razão de ser. Invariavelmente, nós esquecemos de onde viemos. Eu jamais diria algo contra aquela instituição que me gerou. O Instituto dos Advogados merece respeito eterno e imorredouro da Ordem dos Advogados, porque foi o Instituto dos Advogados que gerou a Ordem dos Advogados no Brasil. O Instituto dos Advogados Brasileiros é uma instituição fundada em 1843, ou seja, é a instituição jurídica mais antiga em funcionamento ininterrupto das 3 Américas. Olha só. Das 3 Américas. Algumas pessoas dizem, não, há um equívoco, porque nas colônias americanas, desde os 700, já haviam um arremedo de ordens de advogados. Só que essas ordens interromperam sua atuação depois da Guerra da Independência, certo? E como a profissão liberal da advocacia era vista como ligada à coroa inglesa, né? A profissão legal, até que a formação fosse feita mais americanizadamente, ela foi vista com uma certa suspeita, né? Então, em termos ininterruptos de funcionamento, o Instituto dos Advogados é a instituição mais antiga. E esse instituto lutou, desde sua criação, pela instituição de uma ordem dos advogados no Brasil. Em 1930, o Instituto conseguiu a criação, e em 1963, também por luta do Instituto, já com a Ordem dos Advogados do Brasil, regulamentaram em lei parlamentar, porque em 1930 foi por decreto. E na Lei 4.215, tornou-se atividade privativa para os profissionais com formação nacional. Por isso que durante algumas décadas, ainda a partir de 30, a gente teve muita influência de advocacia americana e inglesa no Brasil. A advocacia corporativa nossa foi formada por algumas empresas, firmas, perdão, de advocacia de fora. Mas aonde eu quero chegar com isso tudo, viu? Eu sou meio prolixo, né? Não, imagina. Eu preciso de fomentar, nós precisamos de fomentar o respeito na nossa profissão às regras que dão deferência ao Instituto dos Advogados. Então, ou é a beca e o capelo,
né? Ou é o terno e gravata, que é a vestimenta exigida em determinados prédios públicos da profissão jurídica. Então, há muitas vezes a gente ouve aquele argumento, né? Não tem lei exigindo. Calma, né? Em 1963 não era tão exigido assim. Né? E acredito que tenha sido recepcionado. A lei que existe hoje, 8.906, exige que nós, advogados, façamos, através da ordem, a regulamentação da codificação de vestimenta. E na maioria das vezes não existe essa codificação. Há uma dificuldade tremenda de se chegar a um consenso numa codificação que deveria de ser tão simples. Mas, recentemente, tudo é problematizado. Tudo é problematizado. Não é que eu seja antiquado, mas eu falo sempre, o advogado que diz, eu não gosto de gravata. Eu não consigo conceber que isso seja um empecilho para o exercício profissional. De forma alguma. Não pode ser um empecilho para o exercício profissional. Não que um ambiente o exija, mas é o mínimo que seu cliente espera em determinado ambiente. Lógico que há situações extremas de necessidade, de esquecimento, uma compreensão, mas ter um código de vestimenta seria extremamente salutar. Até para que, eu uso a gravata sempre como um exemplo, porque nós, homens, nesse campo, não podemos reclamar. Vejam, o nosso problema, o homem problematiza, a gravata, meu amigo, nós não sabemos o que sofrem as advogadas. Você imagina um homem, tem uma piada, tem uma anedota, que é muito boa para esse momento. O homem é muito histérico quando está sofrendo uma pequena dor, né? Aí tem aquela piada. A mulher no parto sem anestesia não sabe o que sofre um homem com gripe. Não é isso? Então, proporcionalmente, a ausência de um código de vestimenta abre ao advogado simplesmente o problema da gravata. E para as advogadas? Olha a quantidade de problemas. Recentemente nós vimos, não tão recentemente, mas nos últimos 10 anos nós já vimos problema das advogadas por saber se uma calça tal não está justa, saber se uma saia tal não está comprida, saber se tem ou não tem um decote. Tem uma vestimenta que eu esqueci até o nome. Cropete, se for outra coisa, é alguma coisa assim. Se aquilo... Então, nós, por falta de nos posicionarmos, muitas vezes abrimos um campo de insegurança. Repetindo, para mim, homem, a dúvida é saber se eu vou usar gravata ou não. Para as mulheres, eu fico, por falta de regra, na discricionariedade, muitas vezes, de alguém que não entende. Que não entende. E tem aquela tendência ao arbítrio. Então, isso, ao invés de ser uma imposição para a advocacia, é uma salvaguarda para a advocacia. É verdade. Então, ao invés da gente problematizar o código de vestimenta, nós deveríamos apoiar a regulamentação dialogada do código de vestimenta. Né? Claro, entre o judiciário, entre a magistratura, a advocacia. Não é possível sentar os três? Então, onde vamos transitar, gente, né? A vestimenta profissional pode ser essa? Pode. No período de calor extremo, podemos isentar a gravata? Podemos. Podemos isentar o paletó também? Podemos. O Rio, eu acho que foi o Rio de Janeiro que o tribunal aceitou. Sim. Entendeu? Eu não consigo entender como a gente não consegue dialogar em determinados assuntos tão simples. E o diálogo faz parte da profissão, né? Deveria. Agora, conta pra mim uma coisa. Em interior, a gente sabe que tem muitas histórias. Inclusive, você tem aqui um livro que acabei de receber. Agradeço muito, sobre contratos de honorários. Mas em interior, a gente vê formas inusitadas de pagamento de honorários. Você já passou por alguma situação como essa? Já. Não apenas no inusitado. No interior, a gente aprende... Na prática, a gente aprende na carne algumas
situações que são ensinadas em cursos a gente antigamente chamava curso de venda, né? Hoje, curso de relacionamento interpessoal. Não é isso? No interior, é muito comum você receber um cliente que ele está vestido de uma forma extremamente simples. Sim. Mas a capacidade financeira daquela pessoa é mais alta do que aquele outro cliente seu que chegou numa roupa da moda com tudo importado. Então, a primeira coisa que a gente aprende no interior, e se não aprender, você vai perder cliente. Não julgue o seu cliente pela vestimenta. Então, essa é uma situação que nós temos que aprender no interior, e se não for pela facilidade no primeiro contato, ou até no primeiro cliente que se perdeu, vai ser na perda econômica que você vai ter ao longo do tempo. Sim, então, sem dúvida. Ou é pelo amor, ou é pela dor. Não é isso? Então, a primeira situação que numa cidade grande pode parecer inusitada na contratação, no interior praticamente é o dia a dia. Não julgue o seu cliente pela vestimenta. Segunda situação, existem pessoas que só vão poder te pagar com um agrado. Ainda que você faça graciosamente, não recuse aquele agrado, porque senão você vai estar ofendendo aquela pessoa. Sim. Porque aquela é a condição de dignidade que ela tem para te dizer: o que eu posso te pagar é com isso. Entendeu? Às vezes aquela pessoa que trabalha e tem aquele limite de condição, você dizer a ela, talvez até impor a ela a gratuidade, seria uma ofensa. Eu adoro ditados populares e frases de caminhão. Luiz Gonzaga, logicamente que eu não estou tratando de uma esmola, né? Mas Luiz Gonzaga tinha uma frase que dizia o seguinte, né? A esmola dada à omissão, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Né? Então, não mate de vergonha. Então, aquela pessoa está te trazendo de coração. Sim, sem dúvida. Então, essa é uma situação que no interior é inusitada, mas nós temos que aprender a conviver. Temos que aprender a conviver. E, olha, que já matéria... recebeu muitas coisas. Já. O meu predileto sempre foi um ovinho caipira, vou te ser sincero. Adoro o ovinho caipira. Esse é bom. Mas olha, no início da advocacia, a gente vive rezando, implorando, Senhor, me mande uma causa boa, né? Uma causa boa. Até para a gente ver como é que não se pode julgar o cliente pela vestimenta. Eu, um ano depois de ter montado meu primeiro escritório... Já usando o terno. Né, já usando o terno. O meu primeiro sócio, que era de Guarapari, falou assim, olha, eu não estou conseguindo vir e voltar de Guarapari, recebi um convite para ficar no escritório aqui, ficar mais... Beleza. Ele foi para Guarapari, eu fiquei em Anchieta e mudei o escritório para uma outra salinha menorzinha, pequenininha, que era o que dava. E eu, todo feliz, comprei um tapete bonito, botei a mesinha, a maquininha de escrever, que já tinha virado um computadorzinho, né? Nesse escritório. De repente, bate a porta uma pessoa que era o estereótipo do... Ai, não atende não. Uma pessoa com a camiseta branca, furadinha, de sunga, um chinelo havaiana, o pezão cheio de areia da praia. Ele entrou com aquele óculos escuro, aquele Ray-Ban, uma pochete preta do lado, e me pergunta se eu atuaria em uma determinada área. Era uma ação de uma razoável complexidade. Ele dizia que tinha comprado e pago à vista 4 imóveis, e a situação envolvia uma questão demolitória. Eu falei, meu Deus, isso não tem cara de que comprou imóvel nunca na vida. Mas ainda assim, vendedor velho, né? Eu falei, não, atendi e tal. Mas ao precificar, eu precifiquei como se ele fosse gente grande. E não menosprezei, não. Mas dentro de mim dizia, eu vou dar o preço que eu acho
até um pouquinho acima, para que essa pessoa já vá embora do meu escritório. Para que eu possa varrer essa areia que ele botou no meu tapete. No seu tapete novinho e lindo. Aí quando eu precifico, ele me faz a seguinte pergunta: posso dar 2 cheques? Eu falei, engasgando, né? Eu falei, pode. Deu 2 cheques, me entregou. Falou assim, olha, os imóveis estão em nome de um primo meu, irmão meu, um parente meu, eu não lembro como era. Ele passa aqui daqui a pouco para assinar a procuração. Toma os documentos. Eu falei, tá bom. Ele desceu. Eu olhei aqueles cheques. Eram da Caixa Econômica. Ele falou, ó, primeiro você já pode depositar. Fui à Caixa Econômica até para perguntar se havia fundo. Aí o caixa falou assim, se tiver fundo, já pode depositar? Eu falei, pode. Falei, tem, vambora. Eu não sei se eu perguntei ou se eu só fiz o depósito, alguma coisa assim. Então, eu quase caí na besteira de julgar o cliente pela roupa. Provavelmente ele saiu da praia e foi direto. Muito provavelmente. E depois, conhecendo esse cliente melhor, eu descobri que se ele quisesse, ele teria comprado a cidade inteira. Se parcelasse, ele dava para ele comprar o Espírito Santo. Tá vendo? O interior nos ensina isso. Nos ensina isso. Então, é o inusitado. É o inusitado. É por isso que, às vezes... outra situação, né? Recentemente, eu conversando com o pessoal da Jovem Advocacia, falei, você é contra a Jovem Advocacia? Não é contra. A Jovem Advocacia exerce o papel mais relevante da advocacia. É fazer a ordem dos advogados e a advocacia caminhar para frente. Mas por que é necessário um tempo de maturação para que eu ocupe determinados cargos na ordem, especialmente Tribunal de Ética? Não é que quem tenha 3 ou 5 anos seja melhor do que quem começou hoje. É porque simplesmente quem tem 3 ou 5 anos teve mais tempo para errar. Para experimentar. E para experimentar. Quem teve mais tempo para experimentar e às vezes até errado, ele consegue medir melhor as agruras da vida da advocacia. A gente vê muito hoje em dia, o meu advogado, né, perdeu o prazo. Eu falei, é mesmo? Será que todo advogado que exerce uma profissão que exige fidúcia, a mesma confiança que o cliente tem em mim, eu devo ter com o meu cliente? Ele vai colher por escrito a ciência do cliente? Seria até uma situação necessária hoje em dia. Aviso ao cliente, olha, prazo correndo, temos que recorrer. Vou pensar. E não te dá a resposta. Se você não tiver o registro disso. Mas muitas vezes na advocacia, nós não temos condições de ter um retorno do cliente sequer que ele recebeu o e-mail. Então, essa situação, só quem, entre aspas, já passou por ela ou já correu o risco de passar por ela, não é que a pessoa tenha necessariamente errado, mas ela já passou pela possibilidade de ter um cliente que não dá o retorno, ou que deu o retorno até fora do prazo. Doutor, não queria mesmo não, tá aqui. Né? E se não mandasse o retorno? Doutora. Né? Muitas vezes você tem uma confiança imorredora do cliente e o cliente simplesmente esqueceu que te disse que não queria recorrer. Já aconteceu comigo. É mesmo? Um cliente me disse o seguinte, não quero que você... Era uma ação, faltava poucos dias para o prazo prescricional. Aí o cliente me liga, tô afinando os bigodes com a parte contrária, não vou processar mais não, é porcaria para mim. Eu falei, tudo bem. Então... 1 ano depois a pessoa já não estava com os bigodes mais afinados com a parte contrária. Doutor, como é que está o meu processo? Eu falei, que processo? Aquele contra Zé da Couve. Eu falei, você não desistiu? Desisti não. Desistiu, não desistiu, desistiu, não desistiu. Eu falei, olha, tem uma anotação aqui no sistema dizendo que você desistiu. Você está dizendo que não desistiu. Como nós temos uma relação, eu não te pedi nada por escrito. Erro meu.
calcula qual é o prejuízo que eu vou te pagar. Aí ele foi calcular o prejuízo. Quem foi fazer o cálculo para ele? A esposa dele, que é da área de contabilidade. A esposa dele olhou para ele e falou assim, você é esquecido, né? Ele, por quê? Eu estava do seu lado quando você ligou para o advogado desistindo. Olha só. Então não é má fé do cliente, é esquecimento. Ele de boa fé acreditava que tinha mantido o contrato. Ele me ligou pedindo 1000 desculpas. Eu falei, tudo bem, mas me manda um e-mailzinho agora. Ele mandou. Vamos registrar. Então, gente, é a capacidade da gente aprender com a prática. Entendeu? Isso, às vezes, a gente só com o calor da batalha é que é possível verificar. Não é pura teoria. Então, por isso que eu acredito que os 3 anos hoje, caiu de 5 para 3, são necessários para que a gente tenha maturidade ou maturação, até porque hoje, com 3 anos, o profissional está muito mais experimentado do que com 5 anos da década de 90. Sim. Porque a tecnologia permite uma aproximação, um estudo maior, uma verificação. Então, 3 anos eu considero um prazo razoável. Né? Na época eu não considerava razoável extinguir o prazo de 3 anos para determinadas funções. Então eu acho que, e novamente, se me permite aqui me dirigir à jovem advocacia, claro, pelo amor de Deus, se aproximem da ordem dos advogados. Vocês são o futuro não só da advocacia, porque a advocacia sem uma ordem dos advogados forte é a advocacia que sai perdendo. Então, pelo amor de Deus, se aproximem dos advogados, vá compor comissão, vá buscar participação na Escola Superior de Advocacia, frequente os cursos, vá na subseção da sua cidade, se você estiver no interior, veja onde você pode ajudar, ou mesmo veja naquilo que a subseção pode te ajudar. É uma simbiose. Exato. Certo? Eu uso uma expressão muito mal compreendida, infelizmente. Né? Então, infelizmente, a ordem dos advogados, por conta da crise financeira e por conta do excesso de faculdades, deixou de ter uma função estritamente reguladora da profissão para também ter uma função de fomento da profissão. Sim. Então, a ordem fomenta a advocacia, a ordem proporciona cursos, a ordem proporciona oportunidades, mas a ordem também precisa da participação das advogadas e dos advogados, compondo suas comissões, gerando função, gerando serviço. Ela faz hoje todo um trabalho também de acolhimento desse jovem advogado, né? Exatamente. Do advogado como um todo, mas o jovem advogado, que normalmente é aquele que precisa até para se impulsionar e tudo mais. A participação dele é fundamental mesmo. Eu sou um fã incondicional, né, da Ordem dos Advogados, né? Eu acho que já deu para notar minha paixão pelo Instituto dos Advogados, sou filiado, né? Mas eu sou um fã incondicional da Ordem enquanto instituição. Sim. Ela presta um papel relevante para a advocacia e para a nação brasileira. Né? E nós, advogados e advogadas, precisamos da Ordem como escudo de nossas prerrogativas, mas para que a Ordem seja um escudo forte, inquebrantável, a Ordem precisa do outro lado, precisa de nossa participação lá dentro. Mas, doutor, conta para mim. A gente sabe que ser advogado também é ter paciência, né? E eu sei aí que teve um caso que o doutor participou, que os irmãos da vítima queriam até a absolvição do réu pela demora do processo. Não, foi um júri que eu assisti. Foi um júri? Há muitos anos atrás. Aliás, eu não sei se eu já estava formado. Eu sei que esse júri foi no interior do Espírito Santo. Eu não lembro se esse júri foi em Anchieta, onde eu morava, ou na região ali, Pium, Miconha. Foi um júri em que chega o advogado para fazer o júri, a gente assistindo, curioso, né, estudando direito, ou já advogado no início de carreira, eu não lembro. E o pessoal tá vindo lá, a família da vítima muito próxima do acusado na entrada, assim.
desgrama essa, o advogado falou, rapaz, o pessoal tá querendo emboscar o réu. Eu falei, não, já afinaram os bigodes já. Tem tanto tempo que aconteceu a situação Já. que não há mais ódio. As famílias já conviviam, a pessoa já convivia. Era uma situação limite entre um homicídio culposo e doloso, uma coisa esquisita, e aí eu não faço penal, né? O juiz pronuncia e a soberania do júri decide, né? Então, esse é o inusitado da vida. A vida, quando a gente desce para o dia a dia, a vida é muito mais rica do que a legislação pode prever. O legislador não tem a criatividade do criador, né? O doutor é doutor em Direito das Cidades. Exato. Na minha... E nessa sua atuação, quantos casos já lhe chegou de desrespeito às cidades? Eu sempre fui advogado ligado ao direito municipal. É mesmo? Final da década de 80, quando eu fazia faculdade de Direito, veio a Constituição de 88, certo? Sim. 88, eu entro na faculdade com a Constituição nova. E nela, a autonomia dos municípios. Eu achava aquilo lindo. Sempre fui estudioso do chamado direito municipal. Certo? E sempre gostei. Minha primeira atividade profissional como advogado foi voltada para a advocacia municipalista numa Câmara de Vereadores, né? Como assessor jurídico de uma Câmara de Vereadores. Eu acho que todo advogado que trabalha na área que envolva direito constitucional, políticas públicas, ele precisa conhecer o processo e a técnica legislativa. Né? É uma universidade nova. Né? Depois fui procurador em Cachoeiro Itapemirim, do Poder Executivo. E em 2002, também por concurso, vim para a Procuradoria de Vitória. Estou há 20 anos na Procuradoria de Vitória. Nesse período todo, eu vi o direito municipal ser substituído por uma expressão. Direito da cidade. Né? Odeio. Porque eu não vivo na cidade. A cidade é uma parte do município. E quando nós, brasileiros, esquecemos o direito municipal, e hoje muita gente diz que o direito municipal é parte do direito da cidade, nós cometemos um sacrilégio, um pecado lógico de entender o todo na parte. Na parte. E não a parte no todo. E isso tem uma razão. Porque na cidade moram as pessoas com uma tendência daquilo que se chamaria mais progressista. Os auto-intitulados progressistas, que não gostam das pessoas que têm uma tendência mais conservadora, que moram ou no interior, ou fora das grandes metrópoles, ou nos distritos. E isso não é só no Brasil. Então, eu não gosto dessa substituição do todo pela parte, do conteúdo pelo continente. Certo? Mas o direito municipal brasileiro deveria estar ensinando ao mundo. Porque nós somos o único país onde o município é partícipe da federação, com autonomia. Fora daqui, os municípios são autarquias estaduais. São criações dos estados. Né? Eles podem ter autonomia financeira, mas eles não são autônomos politicamente. Não existe, como existe aqui, a intervenção federal no estado se ele violar a autonomia do município. Entendeu? Eu sou um apaixonado pelos municípios e acredito que o ensino do direito municipal deveria de ser obrigatório nas faculdades de direito. A Associação Nacional dos Procuradores Municipais, da qual eu faço parte, fez um requerimento ao Ministério da Educação para que nas diretrizes curriculares do MEC para o curso de Direito nos próximos anos passe a constar o direito municipal como disciplina obrigatória e não como parte do direito constitucional ou, pior, parte do direito urbanístico. Então, essa é a minha vinculação desde os primeiros dias ao direito municipal.
Tem uma crônica, né, ai, meu pai, do Antônio Cândido. É um texto do Antônio Cândido, onde ele trata das crônicas. Ele diz o seguinte: a crônica jamais vai ousar, nenhum cronista jamais vai ousar ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Porque a crônica jamais terá a altura da poesia, jamais terá a sofisticação da prosa, do drama. A crônica, ela é curta porque traz a vida ao rés do chão. E sem a vida ao rés do chão, eu não consigo conhecer o homem em seu tempo. O direito municipal é a crônica. Deixa a sofisticação para a seara estadual e federal. Deixa as teorias para lá. No direito municipal, se a minha teoria falhar, Dona Maria que está na fila do PA vai morrer. Seu Zé, que tem 2 netos, não vai conseguir matricular os 2 meninos na escola. É a vida ao rés do chão. O direito municipal tem a sua altíssima relevância justamente naquilo que reputam ser a sua simplicidade. Ele é o direito do dia a dia. Do dia a dia, exatamente. Entendeu? E nós estamos substituindo o direito do dia a dia por um arremedo chamado direito da cidade. Ou por outro arremedo chamado, não que eu não considere relevante, o direito urbanístico. Né? Meu doutorado, apesar de direito da cidade, a tese foi a respeito de alguns instrumentos urbanísticos, né? Que nós não temos no Brasil, que são as cautelares para casos de plano diretor urbano. Mas não vamos entrar nisso. Sim. Mas eu não posso entender que a vida do município seja feita ali dentro, exclusivamente do direito urbanístico. É por isso que o direito urbanístico é parte do direito municipal, e não o contrário. Ah, mas ele é autônomo. Esquece a autonomia. Isso aqui só interessa para teórico. Para quem construiu errado por querer ou sem querer, a teoria, se o direito urbanístico é autônomo ou não é, pouco interessa. Para a cidade que vai ser violentada pela construção irregular, seja ela culposa ou dolosa, pouco interessa. A cidade vai estar sendo violada. São muitos casos de construção irregular. Não só construção irregular. Isso é o de menos. Eu costumo dizer o seguinte: nós temos uma paixão no Brasil, né? Precisamos do plano diretor urbano. Eu acho isso lindo. Né? Mas é uma mentira. O Brasil não precisa de plano diretor urbano, porque o plano é um produto. O plano é o documento que foi entregue, ele está congelado no tempo. O Brasil precisa de planejamento do setor urbano. E o planejamento pode vir numa lei chamada Plano Diretor Urbano, ou pode vir em leis esparsas como um bom código de obra. Não adianta nada eu ter um plano diretor urbano de uma cidade de montanha que fale de manguezal. E tem. E tem? Tem. Né? Nossa Senhora. Tem. Então existem... o Brasil, nos últimos anos, substituiu a exigência de planejamento perene por uma ficção. O fato de uma cidade ter um plano diretor urbano significa que ela está protegida. E não é. Muitas vezes, a lei plano diretor urbano, ela é a legitimação de uma violação da cidade. Doutor, estou aqui aprendendo muito. Muito obrigada. Nós chegamos agora no momento que eu vou falar, é tipo um bate-pronto aqui. Opa. O que vier é a cabeça. Nunca diga para um advogado: doutor, eu quero que o senhor trabalhe sob a supervisão de outro advogado de minha confiança. Alvará é? Vida. Justiça é? Essencial quando bem prestada. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Comece, seja correto e valorize o seu cliente. Direito nas redes sociais. Tem alguns casos de abuso e muitos casos de pessoas vendendo fantasia.
Audiência virtual ou presencial? Eu sou fã de que a audiência ocorra da forma mais rápida possível. Em determinados casos, onde especialmente se exige oitiva de testemunha presencial. Fora isso, pode ser virtual. Processo físico e eletrônico? Sou fã do eletrônico. Nunca comece uma sustentação oral com? Nenhum gracejo. Não brinque. Ali não é o lugar. E olha que eu adoro o humor. O que fazer com uma liminar para ser cumprida quando chega na sexta-feira às 18 horas? Rezar a Deus para que ela seja cumprida o mais rápido possível. Se não fosse advogado, seria? Não sei. Não sei. Não. Se eu pudesse escolher, e se Deus me permitisse ter nessa outra profissão a felicidade que tive na advocacia, eu gostaria de ser publicitário. Que bacana. Doutor, muito, muito obrigada. Obrigada pelos livros. Vou lê-los, né? Aqui de contratos, de honorários e sobre o 5º Constitucional. Muito, muito obrigada. Mais uma vez agradeço a sua presença e essa aula que tivemos hoje. Eu que agradeço novamente o convite, Carla. E novamente gostaria de encerrar pedindo encarecidamente, jovem advocacia, se aproxime da Ordem dos Advogados. É isso. Muito obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e se tiver uma boa história, comenta aqui. Até a próxima!